Eu vou gravar. Ih, tem uma gravação agora. Então, e todos nós, em algum momento das nossas vidas, já precisamos ou vamos precisar de amor com firmeza. Se realmente amamos alguém, vamos lutar para o bem-estar daquela pessoa. E vamos lutar muito para a salvação daquela pessoa. Nós vamos reconhecer que amamos demais essa pessoa para simplesmente deixar uma pessoa naufragar na vida, especialmente na vida espiritual, sem falar, sem fazer nada. É importante demais. Quando meus filhos estavam crescendo, tinha um menino na nossa rua que os pais dele não assim controlaram ele. Eles não assim usaram o amor com firmeza com ele. E consequentemente ele estava sempre assim causando problemas na vizinhança, tinha até casas fechadas que ele sabia subir pelo muro, entraram na casa, fez sujeira, quebrou vidros, coisas assim. Então, foi terrível. E eles não tinham esse amor com firmeza. Às vezes as pessoas pensam que passar a mão é melhor, mas não, em certos momentos a gente tem que usar amor com firmeza. Muitas pessoas já acham que mantendo a paz a qualquer preço é a solução melhor. Esse pensamento vem do diabo. E realmente, sabemos que o nosso relacionamento só pode sofrer e em alguns casos, até acabar. Mas em muitas situações, a pessoa acaba reconhecendo que falamos por amor. E desejando, e entende que desejamos o melhor para aquela pessoa. Precisamos entender de duas coisas quando pensamos em conversar com alguém. Então, primeiro, falar a verdade é mais importante do que ficar calado para evitar um conflito. E o segundo, o bem-estar da outra pessoa é mais importante do que a harmonia que existe no nosso relacionamento hoje, porque às vezes não é uma harmonia verdadeira. Vamos lembrar o ensinamento de Paulo em Efésios 4, 25. Se vocês querem procurar, Efésios 4, 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. O relacionamento pode ficar balançado hoje, mas muitas vezes acaba ficando mais forte do que era antes. A melhor definição do amor é uma ação que tenha visto o bem-estar daquela pessoa amada. Estamos dispostos a arriscar a harmonia do relacionamento para preservar o bem-estar do próximo. Vocês devem ter visto casais, eu já vi casais, que ficam com tanto medo de enfrentar uma situação difícil no relacionamento e preferem uma paz, assim, não muito legal. E daí, muitas vezes, o problema vai crescendo, é que nem um câncer. Que se a pessoa tiver câncer, pega no início e tira, daí está solucionado. Mas se você deixar, daí o problema vai crescendo, até às vezes sai do controle. E às vezes uma pessoa explode do nada. E as pessoas falam, mas o que aconteceu com ela? Ela explodiu do nada.
terminou do nada. Eu pensei que o casal estava bem e, de repente, aconteceu alguma coisa e acabou. Então, é porque tinha muitos problemas que eles estavam varrendo por baixo do tapete, ignorando, e um dia vem à tona. Então, a realidade é que a confrontação cristã nos amedronta. Palavra difícil. Isso dá medo. Então, por que será? Acho que é porque não sabemos a reação da outra pessoa e não queremos passar por momentos e dias desagradáveis até a tempestade se acalmar. Mas isso é um pensamento que vem do diabo e é um pensamento egoísta da minha parte, porque eu estou visando o meu bem-estar e não o bem-estar da outra pessoa. Então, tenho que pensar muito no relacionamento, se for um problema do relacionamento, se for um pecado. Então, isso é muito sério. Se a gente vê que uma pessoa realmente está no pecado, a gente precisa alertar essa pessoa e conversar. Se a pessoa depois não quer ouvir, pelo menos a gente fez a nossa parte e falamos com aquela pessoa. Então, antes de conversar, o livro falou em várias maneiras para nos preparar para a conversa. Primeiro, devemos esclarecer bem a questão dentro de nós mesmas. Então, qual é a causa desse problema? É uma coisa grande ou uma coisa bem pequena? É temporário ou uma coisa que vem acontecendo durante um pecado ou durante um bom tempo? É pecado ou só uma coisa que me irrite? Qual é a principal causa do conflito, se existe um conflito? Então, o assunto principal pode ser um conflito num relacionamento que precisa ser tratado. Mas se estamos preocupados com a saúde espiritual de alguém, isso é um assunto que deve ser tratado com muita seriedade e com muita oração. E depois a gente vai ver, assim, a parte importante da oração. Então, segundo, devemos examinar nosso espírito. Mateus 7, 3 a 5. Vamos ler essa passagem. Márcio, você pode ler Mateus 7, 3 a 5. Tem que abrir o microfone. Desculpe. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Tá bom. Então, vamos pensar um pouquinho sobre esse versículo. Tem pessoas que usam esse versículo para dizer, mas eu não sou uma pessoa perfeita, como é que eu vou conversar com outra pessoa sobre um pecado na vida dela? Então, o que vocês acham disso? É isso mesmo? Jane, eu estou vendo você fazendo assim. Por quê? Primeiro, eu acho que não, porque quando estamos em Cristo, a gente deve falar na palavra, na verdade. Então, devemos ir até essa pessoa com amor, com cuidado, com respeito, sem agredir ela. Uhum. Porque também há uma diferença na pessoa que está persistindo no pecado
porque isso seria uma pessoa persistindo no pecado, que a gente vai conversar com essa pessoa, pelo menos numa forma geral. A pessoa poderia ter feito uma coisa uma vez e, de repente, não reconheceu que não foi, assim, bom, não foi, assim. Se foi um pecado, a gente pode até conversar se a pessoa não reconheceu. Mas uma pessoa que está persistindo no pecado é diferente do que uma pessoa que está caminhando, seguindo o Senhor e de vez em quando, né, cai, mas depois reconhece e volta para o caminho do Senhor. Então, as duas situações são diferentes. Entendeu a diferença ou não? Porque, por exemplo, se uma pessoa mente muito e não reconhece que tem um problema grande com mentira e está mentindo muito, e até a gente fala para aquela pessoa, mas ela persiste na mentira, isso é diferente do que uma pessoa que caiu uma vez, contou uma mentira, pede perdão a Deus e depois volta. Deu para entender a diferença? Sim ou não? Sim, tá. Tá bom. Então, mas eu tenho que ver se eu, antes de falar com alguém, tenho que examinar meu espírito. Se tenho um espírito crítico, estou com raiva e com vontade de falar exatamente o que eu penso, sem medir as palavras, preciso frear minha língua, dar um tempo para me acalmar. Então, se alguém fez alguma coisa na hora comigo, eu vou ter que fechar minha boca se eu não consigo me controlar e tratar do assunto um pouquinho depois. Eu não devo deixar isso dias e semanas, mas devo deixar um tempo para eu me acalmar, tá? Então, uma conversa, um momento assim, não vai adiantar nada e muitas vezes vai piorar a situação. Você pode falar coisas que depois você se arrepende. Vamos esperar e depende de você quanto tempo. Então, precisamos orar e deixar o Espírito Santo entrar dentro de nós e nos ajudar a ficar calmas e tomar conta da situação. Então, Larry já me conhece bem, eu acho que eu já melhorei, mas no início do nosso casamento, o Larry, eu comentei com o meu grupo semana passada, o Larry, se a gente tem um desentendimento, alguma coisa assim, ele quer resolver logo. Se eu ficar chateada, eu não consigo resolver na hora. Eu tenho que ter pelo menos 1 hora e meia para eu me acalmar, pensar, orar, e depois a gente consegue falar. Mas no início do nosso casamento, ele não entendia isso e queria resolver, me forçar a conversar na hora e não dava certo. Então, hoje em dia, eu acho que eu melhorei, mas ainda sou um pouco assim, infelizmente. Então, número 3, devemos escolher com cuidado o momento e o local para o encontro. Isso deve ser quando as duas pessoas estão dispostas, despreocupadas, num lugar onde tem privacidade para poder falar abertamente. Então, a gente não deve, assim, falar com a pessoa na frente de quando tem outras pessoas por perto que podem ouvir a conversa. E eu acho que o livro usou o exemplo de não, a esposa não falar com o marido quando ele está vendo o jogo da seleção do Brasil, ou coisa assim. Isso não é um bom momento. Então, escolhe um momento bom para falar. Então, quarta coisa, orar. Orar é uma arma muito poderosa.
Deus faz coisas incríveis quando oramos. Então, vamos olhar Tiago 5, 16 até 18. Daisy, você pode ler isso? Tá certo. Tiago 5, 16 até 18. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem um pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Uhum. Então, eu gosto muito do versículo 17, quando fala, Elias era humano como nós. Porque muitas vezes a gente tem essa ideia de que eram super pessoas, né? Não eram iguais a gente. Mas aqui está falando, ele era carne e osso como a gente. Então, ele orou e aconteceram coisas incríveis. Então, a oração tem muito poder. Precisamos ter mais fé na oração. Então, passos para ter uma boa conversa. Depois de nos preparar bem para a conversa, precisamos conduzir a conversa com sensibilidade e humildade. Aqui são 3 regras para aumentar a possibilidade de sermos ouvidas e respeitadas. Então, não esquece dos 4 passos para você se preparar, tá? Então, agora a conversa. Então, primeiro, comece com a afirmação que temos um sincero interesse em manter o relacionamento. As palavras exatas vão depender do tipo de relacionamento com a pessoa. Você vai falar diferente com o seu cônjuge do que com seu patrão ou com uma amiga. A pessoa precisa saber que apenas queremos resolver um problema e que não estamos a menosprezando. Se falamos com uma pessoa sobre sua vida espiritual, comece com uma oração. Então, de qualquer forma, se você está falando com cristão, comece orando juntos. Se for assim com seu patrão, você ora sozinho antes e depois conversa com o patrão. Então, mas é sempre bom orar com a sua irmã antes de conversar. Enfatize o quanto você ama a pessoa e que você está preocupada com ela. E demonstre humildade em todos os momentos, mesmo se a pessoa não reagir bem à sua conversa. Então, isso é muito importante, mesmo se a pessoa não reagir bem. Porque dependendo, às vezes, mesmo você fazendo um esforço muito grande para falar com alguém, às vezes a pessoa não reage bem. Então, eu acho que devemos estar preparadas e pensar de antemão como nós vamos reagir. Eu vou ter outras dicas sobre isso mais tarde. Eu fui para um ortopedista essa semana, até comentei com a Verônica sobre ortopedista. Então, eu fui nele e a gente estava conversando e eu tenho vários problemas ortopédicos devido a
postura ruim, que eu sempre tive. E eu comentei com ele, às vezes eu vejo uma pessoa na rua que tem uma postura ruim, eu quero falar, corrige a sua postura para não ter problema depois. Mas daí a gente estava só conversando. Ele é muito simpático, Verônica, você vai gostar. E daí ele falou que ele... Marcou? Ah, que bom. E daí ele falou que eu acho que foi aquele dia ele estava saindo de um hospital e tinha um corredor bem grande e uma pessoa na frente dele tinha os pés assim, virado para dentro. E a pessoa, ele foi assim, chegando mais perto da pessoa e ele chegou e falou, com licença, mas eu sou médico, eu sou ortopedista e eu vi que o senhor tem um problema nos seus pés. Já viu alguém sobre isso, né? Seria bom tentar ver sobre esse problema. Não sei exatamente como ele falou. E ele diz que a pessoa xingou ele, falando, não é da sua conta, seu. E depois, ele não falou as palavras, o médico, mas ele falou que o rapaz xingou ele. E o médico, muito calmo, ele falou, eu não sei como ele reagiu, mas ele contando para mim, ele falou, de repente aconteceu alguma coisa ruim no hospital, mas eu também falei para ele, de repente a pessoa pensa depois e vai reconhecer que tem que ver sobre isso, para não ser pior depois. Mas isso é só um exemplo. Às vezes a pessoa faz alguma coisa tentando ajudar e a pessoa acaba praticamente xingando, ou às vezes xinga a gente, se não for cristão. Então, a gente tem que estar preparadas para enfrentar esses problemas. Então, número 2. Faça uma explicação cuidadosa do assunto pelo seu ponto de vista, sem apontar o dedo e sem fazer acusações falsas. Fale somente do assunto. Não tire uma lista de 20 hábitos do seu marido que irritam você. Fala só sobre uma coisa. Isso realmente não funciona com o marido. Então, evite falar você nunca ou você sempre. Essas coisas não dão certo. É bem melhor explicar a maneira como você está se sentindo ou como a situação está afetando você. Então, é sempre bom, e o livro fala isso, é sempre bom você falar eu estou me sentindo assim, em vez de apontar o dedo e falar, você nunca me ajuda, você nunca lava a louça. Meu marido lava a louça, então, isso não é um exemplo para ele. Então, mas isso não funciona. Então, por exemplo, ao seu marido, estou me sentindo muito só e abandonada. Ao seu patrão, estou me sentindo desrespeitada, já trabalhei horas extras várias vezes sem ser remunerada, ou para uma amiga que está sempre atrasada. Estou me sentindo desvalorizada e triste com essa situação. Atrasado uma vez, tudo bem, mas se a pessoa atrasa 1 hora sempre, daí é demais, tá? E depois explica o porquê dos seus sentimentos sem levantar a voz. Treine em casa. Isso é muito importante. Então, nisso, os passos vêm de visão, intenção e meios ajudam muito. Então, pense antes como você vai falar. Seria assim, a sua visão, você tem uma visão do problema, intenção, você vai programar tudo que você vai falar e depois coloque isso em prática. E lembre, pense como você vai reagir se a pessoa grita com você e fica com raiva. Você tem que manter a calma.
E para vocês que estão lidando com filhos, sabe que os filhos gostam muito de tirar a mãe do sério. Vocês sabem disso? Gostam muito de tirar a mãe do sério. Porque esses filhos gostam de ver que tem o poder nas suas mãos, porque eles têm poder para controlar os pais. Então, isso é muito importante. Não deixe tirar você do sério. Terceiro, tentar estimular o diálogo. Depois da explicação do problema, devemos nos perguntar rapidamente: consegui me expressar claramente? Omiti alguma coisa? Muitas vezes é bom falar a mesma coisa em outras palavras para ter certeza que a pessoa entendeu. E você pode perguntar para a pessoa se ela entendeu o que você falou e se ela quer esclarecimentos. E pergunte como ela está se sentindo, se a pessoa ficar calada. Se a pessoa grita, você vai saber como está se sentindo. Então, sempre mantenha a calma. Márcia está rindo. Tem que rir. Criando 4 filhos, minhas irmãs, eu já passei por tudo. Então, deixe a pessoa se expressar, isso provavelmente pegou a pessoa de surpresa. De repente, não estava esperando uma conversa. E, novamente, se a pessoa ficar alterada, fale num tom normal e sem raiva. Não procure se defender, apenas dê explicações se a pessoa pedir. Se você não reagir na maneira que Cristo quer, qualquer bem que poderia resultar da sua conversa será apagada. Lembra disso. Eu vou repetir, se você não reagir bem, qualquer bem que poderia resultar da sua conversa será apagada. Então, isso é muito importante para você mesma manter a calma. Então, lembra de uma coisa, eu só posso me controlar. Eu não posso controlar a outra pessoa, nem posso mudar a outra pessoa. Eu só consigo me mudar. Então, ore muito antes de falar com alguém para que você possa agir na maneira que Cristo quer. E fala com muito amor, sem ser agressiva nem arrogante. Então, essas coisas são muito importantes. Então, essas dicas podem te ajudar a falar com seu filho, quando tem um problema, com o neto, nós que temos netos, à medida que os netos vão crescendo, né, Esther? Então, a gente vai ter que usar cada vez mais jeitinho para falar, porque quando tem 2 ou 3 anos é relativamente fácil, né? Mas vão crescendo, chegando na pré-adolescente daqui a pouquinho, então. E perdoa. Se a pessoa não reagir bem, esteja preparada para perdoar como Cristo perdoa a gente, tá? Alguma dúvida? Alguém tem um comentário para fazer? E eu não sei se temos tempo para os grupos. O que você acha, Márcia? A gente tem 15 minutos para começar? Eu acho que poderia continuar aqui nós todos e ver se alguém quer complementar, perguntar, porque tem pouco tempo, né? 15 minutos só.
Tem pouco tempo. Uma coisa que eu gostaria de colocar, de repente, eu não sei se os grupos vão utilizar o tempo todo. Você acha que vai usar o tempo todo semana que vem, Márcia? Tem várias perguntas. Está fechado o microfone. Vai depender do grupo, né? São 10 perguntas. Eu acho que deve fechar semana que vem. Uhum, então, você acha que deve usar o tempo todo? Então, se eu esquecer de falar, eu vou fazer uma segunda parte nesse estudo que não está no livro. Então, eu não sei se vai ser no final da aula semana que vem ou se vai ser daqui 15 dias. Mas vai ter uma aula mais curta sobre como você deve reagir ou para você se preparar para receber uma crítica ou quando alguém fala com você. Porque em algum momento das nossas vidas a gente precisa que alguém fale com a gente. Larry já fez isso várias vezes comigo, outras pessoas também. Então, a gente tem que saber não só como conversar com pessoas, mas como receber quando alguém chega e fala conosco, tá? Porque isso, eu garanto, vai acontecer sim. Provavelmente já aconteceu com você, mas vai acontecer mais vezes no futuro. Então, alguém tem um comentário? Ô, Connie, Sim. mas isso aí da crítica depende, porque tem crítica que é muito ofensiva, né? Tem aquelas críticas que a pessoa está fazendo, comigo já aconteceu muito, somente no canal, as pessoas chegarem e dizer assim, você vê que a crítica é para te ofender, não é para te ajudar. A pessoa está falando assim, é uma crítica construtiva, mas você sente que não é. Depende muito do tipo da crítica que você aceita, porque assim, tem gente que vai fazer uma crítica construtiva realmente, mas assim, para você não aceitar uma crítica que não é construtiva, realmente é difícil. Eu preciso treinar isso. Quando não é crítica construtiva, eu fico abalada. Então, vamos conversar sobre isso, porque isso realmente, eu não sei se eu entrei ou não no estudo, mas assim, se vai entrar daqui 15 dias. Então, como devemos reagir quando alguém chega para a gente e fala uma coisa para só criticar, que não é construtiva? Essa pessoa provavelmente não é cristã, talvez todo mundo erra às vezes e fala uma coisa que não deveria. Mas como é que devemos reagir? Se alguém chegar para você e falar alguma coisa que é uma crítica não construtiva. Uma dica. Márcia. Contar até 1000 primeiro. Às vezes nem falar nada naquele momento e deixar passar. Difícil, você não esquece, a pessoa já até esqueceu e depois você vai lá e conversa com ela. Olha, lembra daquela coisa que você falou? Aí você explica, pede. Depende. No trabalho a reação é diferente. Né? Acho que na igreja a gente tem que lidar mais com amor, mas às vezes no trabalho a gente percebe que é perseguição, que é ciúme, que é inveja. Então, mas mesmo assim eu procuro manter a calma, impor o respeito, né? Tem que ter um nível, a gente não pode ficar brigando no trabalho, mas tem gente que realmente é muito abusado. E é o que a Verônica falou, né? É crítica mesmo para te tirar do sério, né? Acho que a gente não deve sair do sério, a gente tem que manter, às vezes até é melhor sair, se afastar, não falar nada, deixar passar. Se for, eu concordo com a Márcia, se for uma pessoa que está só criticando para botar você para baixo, que está com inveja, que está... É uma pessoa crítica. Tem gente assim, que vai achar uma coisa errada em tudo. Então, eu iria, assim, simplesmente falar,
me desculpe, mas eu espero que você tenha um bom dia, tchau. E sai. Eu tenho uma Porque amiga, Connie. se você levantar a voz, não pode. Eu tenho uma amiga que ela só olha para a cara assim, eu falo assim, queria ser igual a ela, assim, que ela olha quando ela não gosta, ela olha, a gente vê que ela não gosta, mas olha para sua cara e fala só assim, tá bom. A cara dela diz tudo. Outra coisa que eu ia perguntar, no primeiro caso que você falou, quando a gente chama alguém para conversar e que essa pessoa fica exaltada, é momento da gente parar a conversa e falar, olha, é melhor a gente não continuar porque você não, né, esperar mais um tempo, depois a gente conversa de novo, é melhor, né? Sim, porque quando a pessoa se exalta, não tem mais comunicação, né? Não tem. Você tem que esperar para a pessoa se acalmar e simplesmente você fala, então, vamos marcar outro horário para a gente conversar sobre isso. Na outra vez, de repente, e até dependendo da situação, se for alguém num pecado, de repente é bom levar alguém com você. Dependendo. Se é uma coisa que você sabe, é uma coisa muito particular, talvez não. Mas, realmente, se a pessoa ficar muito alterada, não adianta continuar, não. Eu acho que em tudo a gente tem que estar preparada para tudo. E de pensar, não, vamos parar. E continuar outro dia, outra hora. Mas alguém tem uma... Cida, tem que abrir o microfone. Cida do César. Não, a crítica que eu queria falar com vocês é o seguinte: você vai falar com uma pessoa, você descobre que a pessoa fez coisa errada, você tem certeza, você sabe daquilo, mostra para a pessoa que aquela pessoa está errada e a pessoa fala que você que está errada. É isso que eu não gosto, entendeu? Aí sem querer, eu me altero, porque você está vendo, está mostrando, e a pessoa ainda quer passar por cima e falar que você está errada, e ela que está certa. Esse tipo de crítica que eu também não, eu me altero muito, entendeu? Eu queria me controlar, mas eu não sei. Mas você tem que se controlar. Porque você não vai controlar a outra pessoa. Você que tem que se controlar. Você consegue. Se você fala que não consegue, você está duvidando do poder de Deus na sua vida. Porque a gente consegue. É porque na hora a gente... Não, é difícil, sim. Mas é quando você tem que pensar antes em como você vai reagir. Porque uma coisa que eu gostaria de falar para todo mundo, eu acho que vocês devem estar cansados de eu falar dos passos BIM, mas realmente isso já me ajudou muito, porque eu penso em situações quando eu reajo numa forma automática, e isso é o nosso problema, é quando a gente cria hábitos. Então, se uma pessoa te agredir alguém e você grita, você começa a sair do sério. Então, isso é um hábito, e a gente tem que tirar esses hábitos. Isso é muito importante, mas a gente tem que planejar de antemão o que a gente vai fazer quando essas coisas acontecem. Porque senão a gente não vai conseguir mudar esses hábitos. É por isso que muitas vezes as pessoas falam, mas a minha raiva não consigo controlar, eu sou assim desde criança, não consigo me mudar, não consigo nada. É porque virou um hábito, uma coisa automática, uma reação que a pessoa não pensa duas vezes que sai. Então, esses momentos é muito importante a gente
criar outros hábitos, outras maneiras. Eu já falei para vocês, quando meus filhos eram pequenos, com muita criança pequena, é difícil controlar. E eu criei ele sozinha, não tinha parente, ninguém aqui para me ajudar. Então, eu me peguei, quando eles eram pequenos, gritando. E eu pensei, eu não posso fazer isso, não posso. Daí eu comecei a fazer esse passos vim, já pensei nas situações e como eu iria reagir. E eu consegui mudar ao ponto de que quando Jonathan, que era bem mais novo que os outros, quando ele falava assim com desrespeito comigo, eu falava para ele, Jonathan, não fala comigo dessa forma, eu falo com você assim? E ele falou não. Então, a gente não pode fazer isso com nossos filhos. A gente tem que ter o Espírito de Cristo dentro de nós. É difícil, sim. E eu não faço perfeitamente, porque o nosso filho, vários de vocês sabem que a gente tem tido algumas dificuldades com o nosso filho André. E quando ele provoca mesmo com a intenção de provocar, de tirar uma pessoa do sério. E às vezes eu ainda caio nisso. Quase caí hoje. Consegui, não. Ô, Connie, Verônica. você sabe que a Isabela faz isso comigo. Ela me provoca quando ela está na frente dos outros, ela faz, você vê que ela faz para me provocar. Porque quando ela chega em casa, a primeira coisa que ela olha para mim e fala assim, agora a gente vai conversar, porque fico falando para ela, em casa a gente conversa, que eu não vou bater nela na rua. Ela chega em casa, ela fica assim, mamãe, vamos conversar. Ela já sabe, mas na rua ela me provoca, ela me tira do sério. Ela me tira do sério, ela fala que vai chamar a polícia, chama a segurança, prende essa mamãe, e ela olha para minha cara, olha, ela me tira do sério. Hoje ela me tirou do sério, mas graças a Deus, assim, eu fiquei até controlada, né? Não fiquei tão estressada como eu costumava ficar, mas parece que sabe, para tirar do sério. Tem ela que ela tira do sério. Se ela fizer alguma coisa que ela não gosta, e ela fica ali provocando, até me tirar do sério. Então, um problema com criança pequena é que as crianças pequenas sabem que a mãe não vai fazer coisas, não vai, assim, disciplinar da mesma forma na rua quanto em casa. Mas você vai ter que tomar algumas medidas na rua também. Eu estou aqui pensando, o que eu vou fazer? Talvez você não vai querer dar palmada, mas você vai ter que pensar em alguma coisa que é precioso para ela, que vai doer um pouco, porque com adolescente, se você falar, vou tirar seu telefone durante 24 horas, isso deixa... Até mal. Deixa Até morre. Eles morrem, eles morrem. Morre. Mas dói tanto que não vão fazer de novo. Olha, uma vez, os meus filhos, eu só tinha os 3 maiores na época. Uma vez eu tinha programado para levar meus filhos para um show de golfinhos que estava tendo no Barra Shopping. Eles colocaram assim como se fosse uma piscina bem grande para fazer um show de golfinhos. Isso tem 25 a 30 anos, 30 anos, muito tempo. E os 2 mais velhos estavam brigando. E eu falei para eles, se vocês 2 persistirem com essa briga, vocês não vão para o show de golfinhos. E eles continuaram. Estavam testando, continuaram. Eu dei mais uma alerta, Maria Helena sabe. Eu dei mais uma alerta.
continuaram. E eles não foram. Eu levei o André. Para mim foi um castigo tão grande para mim quanto para eles, porque eu tinha planejado mais em um você, né? passeio para todo mundo. Mas eu levei o André. Mas meu filho, Natan, ele fala hoje, ele falou, daquela vez eu aprendi que a senhora vai cumprir sua palavra. Vai fazer quando fala. Ele tinha, tipo, 9 anos na época, 8, 9 anos. Mas, às vezes, a gente tem que tomar medidas que vão doer. Mas eu tenho vontade de bater. Eu não bato, porque se a gente bater numa criança na rua, Não é bom bater na rua. às vezes dá vontade de dar uns beliscão, mas tem que pensar, às vezes, se você prometer uma coisa boa, se ela se comportar na rua. Você tentou fazer isso? Mas eu acho que ela esquece, porque, Mas tipo assim, lembra ela. E tem que cumprir. Se tiver falo uma pra ela surpresa em casa depois, daí pensa numa coisa que, um prêmio, uma coisinha, porque para criança pequena, uma coisinha à toa agrada. Eu só falo que vou conversar, que assim, chegar em casa a gente conversa, vocês, sempre que eu falo que eu vou conversar, eu dou uma chinelada que é para ela saber. Você sabe por que você está apanhando? Porque você fez isso com a mamãe na rua. Aí, mas chega em casa, ela fica um amor, mas assim, é na rua, quando ela quer aprontar, ela muda. Ela gosta de sair, Verônica? Ela me gosta de abraça. sair? Hein? Ela gosta de ir para a rua? Parece que ela, de repente... Ela gosta? Gosta muito, ela anda de ônibus, ela gosta de andar de ônibus. Ela é um autista, tipo diferente de todos os autistas. Ela gosta de andar de ônibus, ela gosta de andar de trem. Para ela não tem tempo ruim. E ela anda de direção, que quando ela se irrita, quando ela se estressa, tem hora que ela dá um showzinho, é tipo uns 5 minutos, ela dá aquele show. Aí eu olho para a cara dela, ela vê que eu estou chateada, ela ainda vem me dar um abraço, mas ela me dá um abraço apertando para me irritar, assim, me aperta com força. Mas pense bem numa coisa que ela gosta muito e daí use isso ou como um prêmiozinho. O que irrita ela? É o quê? Você falar não para ela? O que irrita ela na rua? Por exemplo, se ela quiser um negócio, eu te falei que um dia desse ela chegou, ela cismou que ela quer 4 coisas: uma guitarra, um fone de ouvido, uma bicicleta. Tudo caro. Eu esqueci a outra. Aí a guitarra, ela chega na loja e ela pergunta: quanto que tá, moço? Aí o moço, 460. Eu quero aquela guitarra. A gente foi dizendo que queria, e eu, filha, depois. Aí se eu falar assim, olha só, vamos, depois a mamãe compra, tá bom? Só que ela tá batendo essa tecla direto, que ela quer isso. Ela passa na loja, ela entra. Eu quero essa guitarra rosa, E a bicicleta. Aí vai para a escola e fala assim: você comprou minhas coisas bonitas? Tá bom, filha, depois a gente... E ela fica pedindo a mesma coisa. Você comprou minhas coisas bonitas? Era um cachorro. O cachorro, ela esqueceu, né? Estava quase arrumando um cachorro. Graças a Deus que ela esqueceu. Mas agora está na bicicleta e na guitarra. Aí, por exemplo, se eu falar assim, às vezes eu estou estressada, eu falo, não vou fazer isso agora. Se ela se estressar, aí ela começa, eu não amo mais, né? Como é que é? Eu não quero mais amar você. Tipo assim, eu não te amo mais. Eu não quero mais amar você, sou mamãe levada, e começa. E às vezes eu finjo que não estou ouvindo. E ela fala, e se estressa. Aí, se alguém olhar para a cara dela, ela fala: o que vocês estão me olhando? Estão me olhando o quê? Fica e começa a gritar dentro do consultório. Ela grita, ela esperneia, e todo mundo fica olhando para a cara dela. Aí grita. Às vezes eu passo um bocado. Alguém tem mais um comentário? Eu acho que está quase na hora. Eu acho que educar filho é um desafio diário. Isso não tem idade, não, gente. Não cada tem dia idade, não tem idade. Não tem. São problemas, toda vez é um negócio diferente, né? A gente tenta... É difícil, a gente sofre, mas sofre muito, né? Mas sofre mesmo. É um desafio.
Cada fase é um problema, né? Preocupações, às vezes não são nem problemas, são preocupações, né? Sim, sim. Como agir, né? Se você age dessa forma, o que vai surgir lá? Se você não agir, poxa, não fiz, né? É complicado. É complicado. E sempre a culpa é nossa. A culpa é nossa. Mas ninguém é perfeito. Não existe pais perfeitos, então a gente faz o melhor que podemos e deixar tudo nas mãos do Senhor. Verdade. Então, vamos terminar com uma oração. Daisy, você pode fazer a oração para a gente? Sim. Senhor, obrigada, Senhor, por este dia. Obrigada, Senhor, por esse estudo, Pai. Que o Senhor venha continuar conosco, Senhor, com cada irmã aqui, com cada família, Senhor, nos orientando, Pai, nos dando sabedoria, Senhor, para com a nossa família, nossos amigos, dia a dia, no trabalho. Pai, seja com cada uma de nós, Senhor. Nos abençoamos, continuando nos abençoar, Pai. Muito obrigada. Que esta semana seja uma semana abençoada para todos. Seja com cada mãe, assim, cada responsável, Senhor, dando sabedoria, Pai. Vindo de Ti a sabedoria para cuidar da família, Senhor. Muito obrigada por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Eu acho que esqueceram de botar o manual de instrução neles. Dos filhos? Seria perfeito. Aí a gente não sabe como É um capítulo enorme. Como é que é?